sabe? São 3 horas da tarde, né? Após orações, sempre o Espírito Santo concede algo maravilhoso, né? E nós estamos vivendo um tempo de redenção. Poucos sabem disso, mas estamos num tempo de redenção. Poucos conhecem o tempo e a estação na qual vivemos. Poucos. A Bíblia fala que poucos conheceriam. Quase até nem haveria fé na terra. Poucos sabem que Israel é a figueira florescida. Poucos sabem que o Gog e Magog está estabelecido. Poucos sabem. Enfim. Mas o Espírito Santo falou, é lamentável. Sim, o Espírito Santo falou, é lamentável. Mas a justiça de Deus vai ser estabelecida. Porque a justiça de Deus é seu atributo. E isso significa que ele é perfeitamente justo. Não há injustiça em Deus. Quem subiu, subiu, quem ficou, ficou. Não há injustiça. Também não há injustiça em Deus levar nossos familiares a fim de nos presentear, de nos galardoar, trazer um avivamento para eles pouco tempo antes do arrebatamento. Não há injustiça nisso. Não há injustiça em Deus, em seus feitos, pois ele é plenamente correto e íntegro. Sim, o próprio Deus é o padrão final do que é justo e certo. Ele sempre age de acordo com esse padrão. Não adianta correr. Não adianta correr. Eu quero que vocês entendam que o Espírito Santo me deixou bem claro. Justiça é aquilo que está em conformidade com o que é reto. É a qualidade do que está de acordo com o cumprimento da lei. Entendeu? Deus é de uma retidão tremenda. O atributo de justiça de Deus é de uma retidão tremenda. Entendeu? Faz parte dos atributos de Deus. Por toda a Bíblia há inúmeras passagens que mostram a indignação divina diante do pecado do homem e a punição por causa, desse modo injusto de viver. Eu quero te dizer que o Espírito Santo me deixou bem claro que os aspectos da justiça de Deus leva a muitos estudiosos ficarem meio assim baqueados. Mas existem dois aspectos diferentes, mas que estão diretamente interligados. O primeiro é chamado de justiça interna e diz respeito a quem Deus é. Sim, em seu próprio caráter, Deus é absolutamente justo. Ou seja, ele não é justo meramente porque pratica a justiça. Mas ele pratica a justiça porque em si mesmo ele é meramente justo. Já o segundo aspecto é chamado de justiça externa e diz respeito ao que Deus faz. Por ser justo, ele só faz o que é reto, julga com justiça. Dele é a vingança, porque ele é o único que sabe o que é justo, o que é reto. Então, sendo inteiramente justo, Deus manifesta sua justiça em seu governo nesse mundo, impondo às suas criaturas e aos seus filhos adotivos uma exigência moral, de acordo com a retidão da sua vontade. E relacionado a isso, eu quero te dizer que estudos teológicos, estudos bíblicos, falam da justiça de Deus num sentido distributivo. E o Espírito Santo assina embaixo: Deus aplica a sua lei de forma justa e imparcial, recompensando o justo e punindo o injusto.
E se o injusto for infiel, Deus se mantém fiel, o punindo. O punindo. Deus recompensa homens, Deus recompensa anjos, Deus recompensa quem anda em retidão. Esse ato de Deus recompensar os obedientes é chamado de justiça remunerativa. Mas considerando que ninguém, por seus próprios méritos, é capaz de ser absolutamente justo diante do padrão moral de Deus, a justiça remunerativa é também uma expressão do amor divino. O Espírito Santo me deixou bem claro que em Lucas 17, versículo 10 e 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos uma explicação. As recompensas que Deus concede a quem ele julga justo são frutos da sua graça e resultam de uma relação pactual estabelecida por ele, fazendo com que o Espírito Santo esteja conosco e com lágrimas inexprimíveis interceda por nós, para que se cumpra a palavra que diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, já paguei pelo teu pecado. Nenhuma condenação há porque você está em Cristo Jesus. Agora, consequência, muitas das vezes, vem a cavalo. Outras vezes, vem a longo prazo. E você nem entende que muitas das vezes você se sente castigado, se sente punido, mas é por causa do seu pecado. Deus repreende e corrige aquele que ama. E Deus pune o infrator. Por outro lado, intrinsecamente, o homem não merece recompensa alguma de Deus. Por outro lado, ele é sempre merecedor do castigo que recebe. Então, se a justiça remunerativa trata das recompensas para o justo, a justiça retributiva trata-se da punição aos injustos. Por ser justo, Deus castiga aqueles que andam na transgressão da sua lei. É assim que Paulo falou em Romanos 1, verso 32. Inclusive, ele até repete isso lá em Romanos 12, verso 19. E Paulo também vai falar isso, sabe para quem? Para os Tessalonicenses. A segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 1. Fica claro que a justiça divina exige que o pecado seja punido. Pois se não fosse assim, então não haveria justiça. Se a justiça remunerativa expressa o amor divino, a justiça retributiva expressa a ira divina. Ei. Logo, em Gênesis, vemos a manifestação da justiça de Deus, inclusive em alguns eventos emblemáticos, como na maldição, após a queda do casal original, em Gênesis 3, como no dilúvio, em Gênesis 6, verso 9, e na destruição também das cidades de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis 18. E ainda no livro de Gênesis encontramos a enfática declaração de Abraão sobre a justiça de Deus, no contexto do derramamento do juízo de Deus sobre Sodoma. Abraão argumenta que jamais Deus trataria de igual forma o justo e o ímpio, pois isso resultaria numa injustiça. Então, na sequência, ele diz: não faria justiça o juiz de toda a terra? Ei. E o justo saiu antes que o castigo viesse sobre o injusto. Porventura não é o que vai acontecer com a igreja agora? A igreja justa vai sair desse mundo antes que o castigo, a ira, truculenta venha sobre os injustos, os que ficou deixado para trás. O Pentateuco chama Deus o tempo todo de justo. Sim, Deus é chamado de justo repetidas vezes, enfatizando o fato de que ele é fiel, reto e não comete erros. Isso está lá em Êxodo, capítulo 9, verso 27. Em Deuteronômio, capítulo 32, verso 4, vemos tal coisa se repetir.
Essa verdade se estende pelos livros históricos, pelos livros poéticos, pelos livros proféticos do Antigo Testamento, inclusive no livro de Salmos. No livro de Salmos, o ensino bíblico explica que a justiça de Deus é manifestada em toda parte. Também é a causa da preservação dos homens e dos animais, conforme está no Salmo 36, verso 6. E eu quero te dizer que o Espírito Santo me deixou bem claro que o profeta Isaías, sim, através do profeta Isaías, o próprio Deus fala da sua justiça. Fala sobre sua justiça. O negócio é muito sério. Ei, ele disse: eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio as coisas retas. Foi forte isso, hein? Foi forte isso. Entendeu? Foi muito forte isso. Muito forte. Entendeu esse mistério? O próprio Deus fala sobre sua justiça. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Isso ficou declarado em Isaías 45, verso 19. Sim. Isaías 45, verso 19. Ei, presta bem atenção no que eu estou te falando. Porque é Deus que está falando. É o próprio Deus que está falando. É o próprio Deus que está falando. É muito sério isso. Sério demais. Ei, Deus é perfeito em sua retidão. Deus não precisa dar qualquer satisfação ao homem sobre a sua justiça. E todo o questionamento do homem, nesse sentido, é uma tentativa louca de colocar em dúvida a justiça de Deus, conforme está em Jó 40, verso 8. Então não adianta você abrir a tua boca e dizer: Deus tem sido injusto comigo. Deus não é injusto com ninguém, isso é loucura. Falar isso é loucura. Se você olhar para a tua situação financeira e falar Deus é injusto com você, você é um louco. Você é um louco. Não fale isso. Se você olhar para a sua situação clínica médica e dizer que Deus está sendo injusto com você, você é um louco. Você é uma louca. Deus não está sendo injusto com ninguém. Se você abrir a tua boca para falar que no que tange a justiça, Deus está sendo injusto com você, isso é loucura. Isso é loucura. Deus não está sendo injusto com ninguém. Se você olhar para a tua situação conjugal, sentimental, sabe? E falar que Deus está sendo injusto contigo, isso é loucura sua. Isso é loucura sua. Ou você está sendo punida, ou você está sendo provada. Simples assim. Simples assim. Ou você está sendo punido, ou você está sendo provado. Ei, no Novo Testamento, esse mesmo princípio é mantido, onde fica claro que Deus é o Criador e o homem é a criatura, que não tem direito de questionar os padrões divinos. Paulo fala isso em Romanos 9, verso 14. Mas sem dúvida, a maior conexão acerca da justiça de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento encontra-se na pessoa de Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, Jesus Cristo é o renovo justo, prometido por Deus, narrado em Jeremias 23, narrado em Zacarias 9, versículo 9. Ele é o juiz anunciado, que haveria de julgar, não pelo que os olhos veem, mas pela reta justiça, conforme está em Isaías 11, verso 3. Deus não vê como o homem vê. O homem vê errado, o homem quer vingança própria, o homem interpreta tudo errado, o homem é mentiroso. Deus é verdadeiro. Seja Deus sempre verdadeiro e o homem sempre mentiroso. Sabe? Algumas pessoas pensam que há uma tensão
entre o amor e a justiça de Deus. Algumas pessoas dizem que o atributo da justiça revela um Deus severo e irado, que não combina com o atributo do amor, que revela um Deus misericordioso e longânimo. Inclusive, a maioria dos crentes, a maioria dessas pessoas acabam criando para si a imagem de um Deus cuja justiça é negligenciada em favor do amor. Mas eu quero te dizer que o Espírito Santo me deixou bem claro, de forma definitiva, esse não é o Deus da Bíblia. Obviamente, não há qualquer incompatibilidade entre a justiça e o amor de Deus. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, o castigo divino pelo pecado não é uma arbitrariedade por parte de Deus, mas é uma preservação de sua justiça. Se Deus deixasse o pecado impune, ele não seria justo. E se ele não fosse justo, ele também não seria verdadeiramente amoroso. Pois que garantia haveria no amor de um ser injusto? Em segundo lugar, Deus não é a soma de atributos, como se fosse metade justiça e metade amor. Deus é um ser uno, único. Ele é totalmente amor e totalmente justiça. E seus atributos definem uns aos outros. Dessa forma, Deus amorosamente é justo e justamente amoroso. Então a justiça de Deus é expressa em seu amor, bem como o amor de Deus é expresso em sua justiça. Isso fica claro quando olhamos para Cristo. O apóstolo Paulo explica que Deus enviou a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Paulo fala isso em Romanos 3, verso 25. A maioria dos crentes, a maioria das pessoas frequentemente olha para Cristo e enxerga apenas o amor de Deus, quando na verdade deveria enxergar a sua justiça. Porque em Cristo Jesus vemos que Deus é tão amoroso a ponto de entregar seu próprio Filho para morrer por pecadores como eu e você. Ao mesmo tempo em que vemos que Ele é tão justo a ponto de não poupar nem mesmo seu próprio Filho, que assumiu o lugar dos pecadores. Ei, isso é muito sério. A manifestação da justiça de Deus é simultaneamente a manifestação da sua graça, do seu amor. No Salmo 116, verso 5, está escrito que até mesmo o perdão dos pecados é devido à justiça divina. E em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito que pelos méritos de Jesus Cristo, os redimidos são justificados. Pela justiça de Deus, e colocados numa posição de honra e bem-aventurança na família celestial. Por tudo isso, a justiça de Deus jamais deve ser um motivo de descontentamento para os crentes. Se você se sente repreendido e castigado, esteja contente, porque Ele te ama. Deve ser motivo, um castigo, deve ser motivo de conforto e gratidão. Se Deus não fosse justo, não teríamos qualquer base para confiar nele. E não haveria qualquer esperança de que o bem triunfará por toda a eternidade. Mas a boa notícia é que Deus é perfeitamente reto e todos os seus caminhos são retos, conforme ficou registrado em Deuteronômio 32, verso 4. Então louvemos ao Senhor todos os dias por sua justiça perfeita, pelo seu amor perfeito. E que jamais se esqueçamos que a vontade de Deus para nós é que também sejamos justos, conforme está em Miqueias 6, verso 8. Ei, sejamos justos. Devemos convencer o povo dessa justiça. Sim, convencer o povo da justiça, do pecado e do juízo. Sim, devemos convencer o povo do pecado, em pecado fomos concebidos, da justiça de Deus que nos foi enviada, da parte de um Deus justo, e do juízo que Ele quer nos levar
por amor de nós. Entendeu? Ricardo Luiz, muito feliz.